Você já ouviu falar das 10 descobertas mais assustadoras da Índia? A primeira é o pesadelo das mulheres, algo tão terrível que até os dinossauros teriam medo. No fundo de um lago indiano, foram encontradas 800 ossadas humanas, um mistério que permanece sem solução. A Índia é conhecida como um dos países mais enigmáticos do mundo, com muitas práticas e costumes surpreendentes. A seguir, vamos explorar as 10 descobertas mais assustadoras da Índia. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdo. 10º lugar. A estátua mais alta. Esta estátua tem cerca de 180 metros de altura, uma escultura de bronze que supera o antigo recordista, o Buda da Primavera na China, que tem 128 metros. É quase o dobro do tamanho da Estátua da Liberdade, em Nova York. Este monumento foi erguido no estado de Gujarat, terra natal do primeiro vice-primeiro-ministro da Índia, que unificou o país após a independência em 1947 e é conhecido como o Homem de Ferro da Índia. A construção custou 4,3 bilhões de dólares e envolveu 2.000 pessoas. Foram necessários 3 anos, 741.608 pés cúbicos de cimento, 25.000 toneladas de aço e 1.700 toneladas de bronze. Metade dos custos foi arcada pelo governo de Gujarat e o restante pelo governo federal e doações. A camada de bronze foi fabricada na China, apesar da campanha Faça na Índia. Modi descreveu a estátua como um símbolo da união e determinação indiana. Nono lugar. Criatura estranha. Uma foto de uma criatura bizarra circulou na internet, tornando Jodhpur, no oeste do Rajastão, um tema quente. Disse que um ser semelhante a um humano foi encontrado durante a escavação de um poço em Borraj. Na foto, um homem posa com um monstro, que rapidamente viralizou. A criatura, com 4 dedos, parece uma combinação de humano e réptil, possivelmente uma anomalia. A autenticidade da foto é incerta, mas gerou confusão nas redes sociais. Fotos falsas de avistamentos de alienígenas são comuns. Um exemplo foi a imagem de uma senhora com asas, tida como um anjo, mas depois revelada como uma obra de arte de 2008. 8º lugar. O Buda de gelo nos Himalaias, no norte da Índia. Há um deserto frio a 3.500 metros de altitude, onde as temperaturas caem até 30 graus Celsius negativos no inverno. As chuvas e nevascas anuais são mínimas, cerca de 100 milímetros. As comunidades vivem perto de riachos glaciais, essenciais para a irrigação e cultivo de cevada, trigo, vegetais, damascos, maçãs, salgueiros e álamos. No entanto, a escassez de água é crítica em abril e maio. A água dos glaciares derrete rapidamente, causando inundações, e em junho, todas as atividades agrícolas cessam. A mudança climática e a poluição aceleram o derretimento dos glaciares. 7º lugar. Castração na Índia. A Índia é um país populoso. Em 1976, com mais de 600 milhões de habitantes, o governo de Indira Gandhi implementou uma drástica política de controle de natalidade. Estima-se que 8 milhões de homens foram castrados à força, especialmente das castas inferiores. Os policiais caçavam homens com mais de 2 filhos e os esterilizavam sem consentimento. Ricos pagavam aos pobres para assumirem seus lugares. Após 2 anos de revolta, Indira foi deposta e assassinada em 1984. 6º lugar. O Lago dos Esqueletos, nos Himalaias. Em uma remota montanha, encontra-se o Lago Rupkund, a 5.029 metros de altitude. Em 1942, um guarda florestal britânico encontrou centenas de esqueletos humanos no gelo. Os restos são visíveis quando o gelo derrete, revelando até carne preservada. Cerca de 800 esqueletos foram encontrados. As origens e causas de morte são desconhecidas, mas uma lenda fala de um rei indiano, sua esposa e seguidores que morreram numa tempestade de neve há 870 anos. 5º lugar. O vilarejo amaldiçoado, localizado no estado de Rajastão. Há muitos vilarejos fantasmas, mas Kaldha é o mais famoso.
Aproximadamente 300 anos atrás, era um próspero vilarejo de Brahmanes Palua. O ministro-chefe Salim Singh se apaixonou pela filha do líder local e queria se casar com ela à força. Ameaçou o vilarejo com terríveis consequências caso recusassem. Em resposta, os Palua abandonaram Kandahar e outros 85 vilarejos na região, desaparecendo sem deixar vestígios. Antes de partir, amaldiçoaram o lugar para que ninguém mais pudesse viver ali. Até hoje, o local permanece deserto e acredita-se que fenômenos sobrenaturais afastam qualquer pessoa que tente permanecer à noite. Quarto lugar. Os 9 desconhecidos. Este misterioso grupo foi fundado por volta de 270 a.C., pelo grande imperador da dinastia Maurya, Ashoka. Os 9 desconhecidos eram um grupo secreto, influenciando profundamente o desenvolvimento social, político, econômico e científico. Ashoka ordenou que eles mantivessem suas identidades ocultas, e acredita-se que suas atividades continuam até hoje, transmitindo conhecimentos secretos por gerações. Em 1923, o escritor britânico Tabitha Mundy popularizou essa história, inspirado em documentos históricos de Ashoka, criando uma lista de 9 livros escritos pelos membros desse grupo. Terceiro lugar. Prisões indianas. As prisões indianas são um verdadeiro pesadelo, especialmente para as mulheres. Apesar de homens e mulheres serem mantidos separados, as mulheres das castas inferiores são frequentemente colocadas em prisões masculinas, onde enfrentam abusos constantes. Homens podem pagar 500 rúpias para escolher uma mulher e abusar dela. A condição das prisões é extremamente precária, transformando-as em um verdadeiro inferno, especialmente para as mulheres. Em uma prisão, há apenas um banheiro, insuficiente para atender tantas pessoas. Portanto, muitos presos fazem suas necessidades no chão, deixando o ambiente com um odor horrível. As refeições são feitas com as sobras dos homens, mostrando que as prisões indianas não tratam as mulheres com dignidade. Segundo lugar, trens superlotados. Mais de 1.000 pessoas perdem a vida anualmente devido à superlotação dos trens, mas para muitos pobres, essa ainda é a melhor opção para ganhar a vida. Não se sabe ao certo quantas pessoas um trem indiano pode transportar. Em vez de transportar pessoas, parece que as pessoas se amontoam nos trens. Para conseguir embarcar, os indianos utilizam todas as habilidades possíveis, como escalar e contorcer-se, fazendo o impossível para entrar. Não há limite de capacidade, qualquer um que consiga se segurar pode viajar, alguns até pendurados do lado de fora. Isso torna a viagem extremamente perigosa. Dentro dos vagões, a falta de circulação de ar torna difícil até mesmo se mover. Muito menos ir ao banheiro. Aqueles que viajam no teto dos trens não têm nenhuma segurança, sendo facilmente atingidos por objetos em alta velocidade. Primeiro lugar, um caso de estupro a cada 20 minutos. Atualmente, a população da Índia é de cerca de 1,39 bilhão, com um grave desequilíbrio de gênero, sendo que a população masculina excede a feminina em quase 7 milhões. Segundo as estatísticas, em 2019, houve um total de mais de 12.000 casos de estupro, dos quais cerca de 5.000 eram contra menores. Isso sem contar os casos de exploração sexual, o que mostra quão terrível é a situação das mulheres na Índia. E nesses casos de estupro, não apenas um homem comete violência contra a mulher, há casos em que mais de 10 homens a estupram repetidamente, e alguns até desfilam a vítima pelas ruas. Além disso, homens indianos também estupram outros homens e animais. Por isso a Índia é conhecida como um país de estupros. As causas dessa situação são devidas à discriminação contra as mulheres na Índia, onde não apenas os homens discriminam as mulheres, mas as próprias mulheres também discriminam outras mulheres.